Tudo bem, brasileiros e patriotas? Estou de volta aí com o vídeo do canal agora, Cláudio do Brasil. Dei uma mudadinha, mas todos sabem que eu sou de direita, está aí na descrição do vídeo. Bom, aí eu passei um longo período aí, mas eu não esqueci de vocês, estava fazendo outras coisas. Mas para compensar esse período de ausência aí, eu estou trazendo neste vídeo de retorno um imenso conhecimento, uma imensa quantidade de informações preciosas. Eu vou falar como surgiu a democracia. Bom, todos sabem que a democracia surgiu na Grécia, mais especificamente em Atenas, mas não como ela surgiu. Isso deveria ser ensinado nas escolas e não é ensinado. E depois que eu ensinar ali, vou falar a história, eu vou mostrar aí as conclusões óbvias que nós podemos tirar, que, repetindo, vocês vão ver que deveria ser ensinado na escola. Bom, mas antes disso, vamos à vinheta. Bom, brasileiros e patriotas, como todos sabem, a democracia surgiu na Grécia, mas especificamente em Roma. Mas é que eu vou explicar. Bom, naquela época tinha o território ali ateniense e tinha mais ou menos ali entre 200 e 250 mil pessoas. Nos livros diz 250 mil pessoas. Bom, e eles viviam ali, guardadas as devidas proporções, do mesmo jeito que a gente vive hoje. Tinha uma estruturaçãozinha básica e o povo ali tinha que viver ganhando seu sustento, vivendo com pesca, com caça, com agricultura, com tecelagem, com plantação, mineração. Alguns trabalhavam para o governo. Enfim, o pessoal tinha que ganhar a vida e ter o seu sustento, né? Então ali a vida ia acontecendo. Ou o sistema de governo que tinha lá naquela época, ou ele era tirânico, que era alguém ali que conseguia ter aí um poder militar e tomava o poder, ou aristocrático. A ditadura é o poder de uma pessoa, aristocrática é de um pequeníssimo grupo. E aí por influência ou do mesmo jeito. Mas não era democrático, entenderam? Bom, o pessoal ia vivendo a vida deles, e aí ao fazer aí as suas atividades, eles tinham vários problemas. O pessoal ia rotineiramente lá no centro de Atenas, né, onde tinha a praça, tinha ali as construções ao redor, tinha o centro do governo e tudo mais. Então o que acontece? Eles iam até o centro de Atenas, tudo mais, tudo, e na vida deles assim ocorriam vários problemas que atrapalhavam a sua vida, seu ganha-pão, como por exemplo, tinha o comércio, naquela época tinha cidades-estados, né? Tinha Esparta, Corinto, tinha cidades, estados ali na região da Mesopotâmia, e eles faziam comércio. E, por exemplo, assim, as pessoas que comercializavam com outras cidades, por carroça, aí a carroça ia passar pela estrada, a estrada estava muito enlameada em dia de chuva e a carroça não podia passar. Daí eles perdiam os alimentos, perdiam a roupa, perdiam a bijuteria, os ornamentos, tudo. Também tem a questão da segurança, eles eram roubados. Aí chegava no porto, não tinha infraestrutura, os navios demoravam, daí o que acontece? Não tinha lugar para deixar os produtos eram perdidos. Enfim, tem vários problemas muito parecidos com os de hoje. E o governo ele não dava bola para o povo. E aí o que aconteceu? O pessoal se reunindo no centro de Atenas, ia comentando os problemas da sua vida, até que então eles tiveram a ideia de resolver o problema. Assim, vamos tocar e vamos resolver o problema nós mesmos. E então eles começaram a pensar como resolver. Bom, conclusão óbvia que era para resolver esses problemas tinham que ter pessoas para fazer isso, né? Pessoas para fazer as construções, pessoas para aí cuidar da segurança, tudo mais. Só que tem um problema. As pessoas não tinham condições de largar as suas atividades de sustento para fazer isso. Não tem como ter 2 empregos. Hoje não tem como, nem muito menos naquela época. 2 empregos desse tamanho. E a vida naquela época, vocês sabem como é que era. Tudo era custoso. Pegar água levava um tempo, plantar levava um tempo, caçar levava um tempo. Às vezes saía pegar um javali, alguma coisa, era a manhã toda de caçada. Tudo custava muito tempo, né? Então era totalmente inviável. Hoje já é inviável, naquela época mais. Então eles chegaram aí, conversaram e chegaram à conclusão. Qual era a conclusão? A união faz a força. Então eles chegaram assim, vamos supor, o pessoal que depende da carroça para usar a estrada. Eles uniram o pessoal, aí todo mundo, o que eles precisavam? Eles precisavam contratar pessoas para resolver isso daí. Então daí chamaram as pessoas que dependiam ali da carroça, ali que utilizavam o serviço da carroça na estrada, e cada um dava um pouquinho de dinheiro, bem pouquinho. E daí com a união de todos, com o dinheiro, eles conseguiam contratar pessoas e também os insumos para resolver os problemas, né? Tipo, para melhorar as estradas, correto? Isso daí foi o princípio da democracia. E agora, como é que eles escolhiam as pessoas?
Como é que eles escolhiam? Então, eles passavam a notícia, né, dizendo que tal época eles iam fazer a escolha do pessoal que ia trabalhar, né? E aí o pessoal aparecia lá na praça. Vamos supor assim, pegar um exemplo que para cuidar da segurança da estrada eles iam contratar 8 pessoas. Então apareciam assim, por exemplo, 40 pessoas. Das 40 pessoas falavam suas qualificações e aí cada um que era envolvido aí com a parte do transporte e das carroças fazia a votação de 8. E aí os 8 mais votados ganhavam o cargo. Acreditem se quiser, povo brasileiro e patriotas, foi assim que surgiu a democracia. Foi bem assim. Pode pesquisar nos livros de histórias, está lá. Péricles, Solon, Efiltes e Clístenes. Eles levaram isso do povo até o governo. Ele foi um movimento que começou nas camadas mais baixas, onde tem os trabalhadores, e daí então foi levado para o governo. E aí foi instaurado no governo de Atenas, entendeu? Foi por isso, foi assim que surgiu a democracia, acreditem se quiser. Eu falei que isso deveria ser ensinado nos livros de história. Por quê? Porque agora nós vamos tirar as conclusões óbvias, que tem muitas conclusões importantes a serem tiradas. Eu vou mostrar aí um slide. Vamos para o slide. Bom, brasileiros e patriotas, está aí. Democracia, sistema de governo criado pelas camadas mais baixas da sociedade ateniense com o objetivo de resolver seus problemas, que atrapalhavam sua vida, a qual o governo não resolvia, não dava bola. Quem recebia mais voto era um dos escolhidos para exercer a função. E assim nós temos as conclusões que eu falei para vocês. Bom, não existe governo sem povo. Não tem como existir governo sem povo. Pode existir povo sem governo, como nós temos o povo curdo, o povo judeu e etc. Mas não tem como ter governo sem povo. De onde é que vão ser as pessoas? Como é que vai ter eleição? Como é que vai ter dinheiro? Não vai ter. Só existe uma economia na nação, é do povo. O governo não tem gastos, quem tem gasto é o povo, porque tudo é pago pelo povo. Entenderam? Se você tem um filho no colégio particular, ele é quem usufrui lá da vaga, mas quem cuida dos gastos ali é você, porque a sua mulher e o seu marido, contanto aí que o seu filho não trabalhe, é quem traz dinheiro para dentro de casa. Então vocês são a fonte de renda única da casa. Então o gasto do seu filho não é gasto dele, é gasto seu, porque você é o único que consegue pagar isso. É a mesma coisa com a nação. O gasto do governo não é do governo, ele é do povo, porque o povo é o único que detém aí o que produz no país. Todas as riquezas do país são o povo que produz. E aí, o único lugar que tem para tirar é do povo. As pessoas que estão ocupando o cargo no governo. Agora, muito importante, as pessoas que estão ocupando o cargo no governo não são elas mesmas. Elas não são elas mesmas. Elas não. Por quê? Elas são as pessoas do povo que não podem largar as suas atividades. O povo todo não pode largar. Imagina se todas as pessoas largarem, o país vai à bancarrota, não vai ter mais produto, não vai ter mais riqueza. Então não tem como todos nós largarmos nossas atividades de sustento para ficar cuidando, participando do governo. Quem é que vai sustentar o próprio governo? Entenderam? Então a democracia é isso daí, como eu mostrei na história. É criado os representantes, e os representantes vão lá, porque todas as pessoas não podem ir para lá. Então eles não são eles mesmos no governo, eles são todos os representantes. É por isso que eles não têm vontade própria. A vontade própria está atrelada, não existe, ela está atrelada à sua vontade e à Constituição. Eles têm que fazer o que está na Constituição. Bom, sendo o povo aí a origem do governo, ou seja, a própria democracia, a qual tudo se sustenta a democracia, então, e o governo se origina da democracia que se origina do povo, então o governo está a serviço do povo e não o povo a serviço do governo. Entenderam? Então, quando vocês verem um governo que está explorando o povo, como é o caso aqui do Brasil na questão econômica, ele é um governo que não é, democrático na questão econômica. Estamos vendo aí gastos sem limites do governo, e aí ele vai tirando mais dinheiro do povo. Tem que ser ao contrário, o governo tem que gastar o mínimo possível. A parte do governo, as contas públicas, elas são de duas naturezas, né, pessoal? Nós temos os gastos da máquina administrativa e nós temos aí o investimento necessário na infraestrutura para com que a nação progrida. Então essa parte tem que ter. E tem que ser aí, tem que fazer estudo para não tirar o máximo do povo. Tem que ser aí tudo dentro de um limite justo. E ali a parte da máquina administrativa, que é do governo, é a mesma coisa. Entenderam? Por quê? Porque tudo vem do povo. E aí, tirando o dinheiro do povo, é menos dinheiro circulando, menos pessoas com emprego, menos pessoas com dinheiro e tudo mais. Então,
Então, é isso daí. O governo serve ao povo na democracia, quando é o contrário é ditadura. No Brasil estamos vivendo a ditadura na área econômica. É... E aí ali no final aqui eu só estou deixando ali enfatizado aí o que essa a democracia aí o que o governo deve fazer, deve retirar o mínimo possível de impostos, porque o dinheiro, sendo dinheiro retirado do povo, é menos pessoas com dinheiro, mais desemprego e mais pessoas na pobreza. Entenderam? E aí ali no final aqui eu só estou deixando ali enfatizado aí o que essa a democracia aí o que o governo deve fazer, deve retirar o mínimo possível de impostos, porque o dinheiro, sendo dinheiro retirado do povo, é menos pessoas com dinheiro, mais desemprego e mais pessoas na pobreza. Bom, brasileiros, brasileiras e patriotas, então agora vocês viram por que não lhes ensinam isso aí na escola e deveriam lhes ensinar. Muitíssimo importante, viram? Várias conclusões óbvias, várias conclusões importantes para sabermos aí nossos direitos que nós temos, as obrigações do governo, o motivo do governo ser feito. Tudo é para o povo, do povo e pelo povo. Bom, brasileiros e brasileiras e patriotas, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam aí as minhas e outras redes sociais e entrem nelas. Curtem, comentem, compartilhem para que o trabalho possa continuar, né? Bom, e assim eu me despeço. Obrigado pela atenção de todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e até mais.